Olá, você tem certeza que você quer assistir esse vídeo? Você tem certeza mesmo? Então, antes de mais nada, você dê um pause, vai lá na cozinha, vai em algum lugar e pega um balde, deixa do lado, caso você tenha necessidade de vomitar. Se você tiver estômago para ver, assista. Se você não tiver, eu aconselho, compartilha, mas não assista. Enfim, nós vamos falar sobre os atos do 8 de janeiro, certo? E a Comissão Cidadã de Inquérito, que eu presido, né, ela tem uma vantagem, porque a minha experiência como profissional, ao longo de perto de 30 anos, trabalhando na área de comunicação, uma das minhas especialidades foi trabalhar com documentário. Fiz alguns documentários consagrados aqui na minha região. Então, é uma experiência que eu trago comigo e que eu acredito que vai ser de grande utilidade para a Comissão Cidadã de Inquérito. Por quê? Porque o documentarista, ele tem uma preocupação com os fatos. Ele não trabalha com emoção, ele não trabalha com opinião, ele tem uma visão muito pragmática, ele se distancia, né, do contexto para entender o processo. E aí ele trabalha com o quê? Trabalha com fontes. Desculpa. Trabalha com fontes primárias. Então, o documento é algo cristalino, né? Algo que fica petrificado. É uma verdade incontestável. Ao passo que uma reportagem, você vai dar um enquadramento, você vai focar naquilo que você acha que deve. Mas o documentário não. O documentário ele tem uma obrigação de ser muito verdadeiro, né? Porque ele é a essência do fato. Então vamos lá. Esqueci de pegar um copo d'água. Mas enfim, vamos trabalhar. São 6 questões que a gente tem que trabalhar quando vai fazer um documentário, que é o que, onde, quando, quem, por quê e para quê, tá certo? O que foi o 8 de janeiro? Né? O 8 de janeiro foi um ato político, foi um evento político, ponto. Onde foi? Foi em Brasília, na sede dos 3 poderes. Né? Quando? Foi no dia 8 de janeiro, uma semana de governo Lula, quando o governo tomou posse. Né? Quem produziu o 8 de janeiro? Aí, baseado nas evidências, a gente entende que quem produziu o 8 de janeiro foi elementos ligados ao governo. Ah, mas a manifestação foi dos patriotas. Não entendemos assim. Pelas pesquisas, nós entendemos que os patriotas ficaram 2 meses fazendo manifestação desorganizadas em termos de núcleo de pensamento. Foi uma coisa difusa, uma coisa esparramada pelo Brasil, foi um ato espontâneo da sociedade que não tinha cérebro, liderança e uma coordenação geral. Era uma coisa aleatória da população, instintivamente. Já o evento do 8 de janeiro foi produzido através de interesses e agentes pensantes do núcleo desse governo atual. Por que você entende isso? Porque os manifestantes, eles tinham um motivo para estar se manifestando, mas eles não tinham essa organização, essa coisa centralizada. Era uma coisa dispersa. Então, eles estavam acéfalos. E aí, quem pensou esse ato de fazer esse protesto em Brasília? Se é uma coisa de nível nacional, então isso foi pensado. E como essa manifestação da sociedade foi difusa, não foi planejado por ela. Foi planejado por agentes ligados ao governo.
Por que aconteceu isso? Porque nós tínhamos duas forças políticas predominantes no Brasil até antes da eleição do Bolsonaro, que era a social-democracia e a socialista, né? A esquerda socialista e a esquerda da social-democracia. A esquerda da social-democracia governou nos 8 primeiros meses, depois dos governos os 8 primeiros anos, depois do governo militar, e a esquerda socialista começou, né, a partir do 9º ano e se estendeu por 13 anos. E aí gerou um conflito entre essas duas forças dominantes, da esquerda social-democrata com a esquerda socialista. Eles acabaram, né, se pegando, de uma certa forma, porque a social-democracia entendia que a esquerda socialista estava fazendo cambalacho para ganhar as eleições. Daí nasceu o projeto Lava Jato, nasceu, né, a prisão do líder Lula e nasceu a cassação da presidente Dilma, e a social-democracia se colocou no poder, achando que poderia, nas eleições, né, futuras, conseguir legitimar a sua permanência no poder. Só que aconteceu que as forças liberais, né, começaram a surgir em detrimento desta disputa fratricida entre essas duas forças da esquerda social-democrata com a esquerda socialista. E aí o que aconteceu? Que as forças liberais, ligado a centro-direita, chegou ao poder, e aí essas duas forças de esquerda, socialista e social-democrata, se viram na obrigação de se unirem, né, para retomar o poder do governo federal. E durante 4 anos fizeram oposição sistemática ao governo liberal do Jair Messias Bolsonaro. Diante do quadro, né, e sabendo das fragilidades do processo eleitoral, a direita liberal, né, denunciou essa fragilidade do sistema eleitoral, que a esquerda social-democrata já tinha se incomodado, né, e entrou em conflito com a esquerda socialista por causa disso. Então, em vez da esquerda social-democrata reagir após as eleições do Bolsonaro para legitimar um processo eleitoral que garantisse autonomia, ela se viu descapitalizada politicamente, perdeu o capital político. Então, restou à esquerda social-democrata se unir à esquerda socialista para retomar o poder. E como os dois estavam bastante descapitalizados politicamente, usaram de muitas estruturas que eles já tinham no poder, como o poder judiciário, o poder midiático, entendeu? Para subjugar essa parte da sociedade que queria continuar com o sistema liberal de governo. Então, o protesto dessa parte da sociedade que entendeu, né, que esse processo de eleição aconteceu de forma anormal, em função da falta de capital político dessas duas forças de esquerda, e daí, né, eles abusaram da prerrogativa de estarem com ainda poderes no judiciário, na imprensa, né, e forçaram a situação para ganhar as eleições, mesmo sem ter capital político. Resultado, o partido do governo, na época, né, de 2022, que perdeu as eleições da forma que perdeu, né, chegou a conhecer o processo, como se dá a votação. E aí veio a questão dos logs das urnas, que foram disponibilizados, foram publicados, e pela leitura dos logs das urnas se verificou como foi o processamento
né, dos votos, como é que se deu. E aí veio a questão do mesário pianista, descobriu-se como a fragilidade do sistema. E essa sociedade foi para a rua. Por quê? Porque o partido do governo, na época, que perdeu as eleições, denunciou isso para a sociedade, mas se calou. Pronto, olha, vou jogar a bomba para a sociedade, olha, foi assim que eles ganharam as eleições. E aí a sociedade ficou, bom, agora é com a gente. Então, por que esse ato foi produzido? Foi produzido porque a sociedade não ia parar de protestar, não ia parar de reivindicar a legitimidade, né, do processo eleitoral que não foi legítimo. Em função disso, houve a necessidade de provocar esse ato do 8 de janeiro para reprimir essas manifestações populares. Para quê? Justamente para produzir uma cisão, uma dissolução, né? Dissolução dessas manifestações que contestassem, né, o resultado das eleições. Então, foi para isso, foi para minar essas resistências dessa parte da sociedade que não aceitou da forma que o processo se deu. Agora, vamos entender como isso aconteceu na prática a partir dessas fontes primárias. E aí nós separamos três ângulos de visões de câmeras de segurança distintas, tá certo? Então nós vamos começar com a primeira câmera, que fica no primeiro andar, com acesso ao subsolo, onde deu a entrada, né, para os primeiros manifestantes no prédio. E aí vocês vão ver que curioso, tá certo? Lembraram de pegar o balde? Tá bom. Então fica com o balde aí do lado, porque vai começar o show de horrores, tá certo? Mas antes eu quero que vocês entendam que essa é uma comissão cidadã de inquérito. Esse é o vídeo 93. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas Gerais, um estado de espírito. E esse processo e esse projeto vem se dando ao longo desses últimos meses, e nós somos uma espécie de sistema de fiscalização pública, né? Nós somos a sociedade civil se empenhando para contribuir com as autoridades do poder legislativo para elucidar os fatos do 8 de janeiro, incluindo o 30 de outubro, né? Com a missão de pacificar a nação. Tá certo? Não é para comprar briga com lado nenhum, mas é para chegar à verdade, entender como é que isso se deu e pacificar a sociedade. Tá certo? Então vamos lá. Mas não se esqueça, hein? A nossa chave Pix está aí, jpnoticias@gmail.com. Considere-se membro, né? Apoie com qualquer valor. Nosso caixa está assim, no limite, né? Porque nós sobrevivemos em função desse trabalho de pesquisa, né? E de difusão desses conhecimentos com vocês, e vocês fazendo o trabalho de compartilhar, curtir, comentar, se inscrever, né? E que ajudam que isso vá à frente. Então, aqui é a sociedade civil se fazendo presente, se fazendo participar. É a voz da sociedade civil interagindo, né, com as autoridades de investigação sobre os atos de 8 de janeiro. Então tá aí nossa chave Pix, considere isso, tá certo? Não deixe de nos apoiar. Qualquer valor está sendo importante. Tá bom, gente? Então vamos lá. Então essa imagem aí, ó, é invasão pelos fundos. São 15 horas e 15 minutos. Aí você repara que esse segurança saiu ali de uma lateral da esquerda. Ali está uma passagem da esquerda. Aquela escada que está ali, que desce, vai para o subsolo. Percebe que aqueles agentes de camisa branca foram na direção da esquerda, tá certo? Naquela passagem da esquerda. E aí eles voltaram um pouco depois, e o tempo está sempre com recorte, viu, gente? Percebe que eles voltaram, e aí vai acontecer uma coisa lá. Eles identificaram que entraram vândalos, invasores. Esses dois de blusa claras saíram na boa, e os outros saíram correndo assustados, tá certo? Então, isso aconteceu às 15 horas e 15 minutos, foi onde abriu o acesso para que entrassem os primeiros vândalos no Planalto, no Palácio do Planalto, tá certo? Daí foi todo o início
né? Esse rapaz de camisa preta que pegou a água aí, ó, é o rapaz que quebrou o relógio. Então, ainda tem muita gente do lado de fora, mas aí, esse aí, ó, é o rapaz do relógio, tá certo? Então, essa turma que chegou antes, né? E lá fora está acontecendo, olha lá, olha, o pessoal está lá fora se manifestando pela vidraça do alto do lado direito, vocês percebem a movimentação lá fora, tá certo? E aí, ó, é onde aconteceram a entrada, né, pelo térreo, né, e que dá acesso, né, ao subsolo. Então, os primeiros vândalos que entraram por aí, escondido, entendeu? Os seguranças abriram a guarda, até a porta ali ficou aberta, ó, aquela porta de vidro, entendeu? Então, esse foi o primeiro momento, tá certo? Agora nós vamos passar para uma outra câmera que dá acesso ao salão do segundo andar do Palácio do Planalto. Então, vocês vão ver, a gente até deu um título para esse trecho aqui, que chama Manequins Vermelhos de Vitrine, onde eu diria que são as pessoas de esquerda que estariam trabalhando nessa manifestação, né, para atrair os patriotas, porque foram dois momentos distintos. Eu vou narrando enquanto eu solto as imagens para que vocês entendam. Mas vocês vão reparar, né, os manequins vermelhos de vitrine. Por que eles ficam se fazendo de vitrine, apesar, né, do prédio ainda estar vazio, né? Então vamos lá. Opa, vamos voltar aqui, espera aí. Bem, então você está vendo, olha, isso aí são 15 horas e 32 minutos. Aquela turma que entrou pelos fundos, que ninguém viu, né, começaram a ocupar as dependências do prédio, né? E aí eles foram derrubando essas cortinas para dar visibilidade, né, de que existem pessoas populares dentro das dependências do palácio, tá certo? Então, essa turma chegou bem antes, foi a turma que veio, né, que seriam os manifestantes infiltrados, que eles chamam, né, a esquerda se fazendo presente, que a turma da direita já tinha identificado no QG, né, que essa turma aí eram infiltrados. Então eles fizeram essa marcha em direção à Praça dos Três Poderes, né, alguns saíram do QG, outros foram chegando, né, pelos cantos das esplanadas, e essa turma saiu antes. Por quê? Porque a turma do QG mesmo, os patriotas raiz, não queriam misturar, porque eles sabiam e entendiam que essa turma eram pessoas infiltradas. Então, por dois momentos, né, distintos, você vai ver que houve a necessidade desse delay acontecer, que houve, por exemplo, dois momentos distintos. O momento em que chega, né, a manifestação dos infiltrados, que vem antes, e lá para as quase 4h30, 5 horas, que chega os patriotas raízes, né, com uma manifestação mais compacta. Então, no intervalo de 15 horas e 15 minutos até as 17h30, quer dizer, quase 2 horas, esses vândalos ficaram dentro dos prédios, né, fazendo essa destruição, e uma turma ficou aí, ó, ocupando essa vidraça aí, ó, para esperar a chegada dos patriotas raízes, que iam vir a posteriori, tá certo? Então vocês percebem que não há uma intenção dessa turma de ficar dentro do prédio ali, ó, fazendo ocupação, tomando conta, interagindo. A preocupação deles é se fazerem de manequins de vitrines, né, para chamar a atenção. Olha, nós estamos aqui, entram, venham para cá. Olha que eles ficam lá, olha, se posicionando. Isso já são, ó, 16h04, ó, até agora, ó, já tem mais de meia hora que eles estão aí. E a preocupação deles é essa, né? É ficar esperando a chegada dos patriotas raízes que saíram do QG depois, muito depois, né, dessa turba de manifestantes que provocaram essa situação, né? Então,
Repare que à medida que vai chegando mais elementos que se dizem patriotas, né, que eles estavam todos de vermelhos, quer dizer, todos de amarelo, né, e quase todos com a preocupação de acompanhar os fatos pelo celular, ou seja, eles tinham uma cronologia para estabelecer, né? Então eles ficam muito ali, ó, na frente da vidraça, né, chamando a atenção para que, né, você percebe lá fora, ó, que tem um movimento de militares que aparece, mas ninguém preocupa em entrar, e fica vazio, e apenas uns poucos que ficam ali, que é aquela turma que entrou pelos fundos, a princípio, entendeu? Então, eles entraram sem chamar atenção, fizeram o barulho que tiveram que fazer lá dentro, quebraram o que tiveram que quebrar, e se postaram nas vidraças, né, para dizer, olha, é aqui, nós estamos dentro do Planalto, venham para cá. E lá fora ainda está vazio, tá vendo? Por quê? Porque os patriotas raízes ainda não chegaram. Estavam apenas essa turba de infiltrados que já tinha uma missão pré-estabelecida, tá certo? Nesse período, essas câmeras que estão sendo monitoradas, nós descobrimos ao longo dessas revistas que passamos, que por algumas vezes, em momentos críticos, esses movimentos que parecem ser automáticos foram passados para manual. E aí vocês vão perceber que houve a intenção de omitir algumas, né, situações. Ou seja, essas imagens que vocês estão vendo, isso não ficava apenas no computador arquivado, não. Isso estava sendo monitorado por agentes do governo o tempo todo. Essas cenas não passaram despercebidas aos olhos, né, do setor de segurança. E apesar do Flávio Dino, do ministro da Justiça, ter lá no seu ministério, que fica aí na Praça dos Três Poderes, né, com um contingente muito significativo da Força Nacional, ela não atuou enquanto não chegassem os patriotas raízes. Ou seja, a intenção dessa Força Nacional, tudo indica que tenha sido para quê? Para prender os patriotas raízes, aqueles que estavam manifestando há mais de 2 meses sobre o resultado do processo eleitoral, de como ele se deu, tá certo? Então você percebe que, olha, já são 16 horas e 25 minutos, 17 horas, tá certo? Já são 17 horas, eles aí ficam plantados ali, ó, aguardando, lá vazio lá fora, ó, eles aguardando a chegada dos patriotas raízes, entendeu? Olha só como é que eles se avolumam na frente dos prédios, são manequins de vitrine mesmo, né? Quer dizer, a loja está vazia, mas eles ficam ali, né, para chamar a atenção de que, olha, nós somos o produto que vocês querem consumir, venham para cá. Então percebe, ó, já são 4 horas e 20 minutos, e os patriotas ainda não chegaram, e eles ficam aí, ó, essa pequena multidão, muitos que entraram pelos fundos, da onde eu mostrei a princípio, né, o lugar vazio, e ó, agora começou a chegar mais, olha, é agora que começou a chegar os patriotas, e se misturaram com esses, né, com esses vândalos. Então aí você já tinha uma mistura dos dois. E eles ali chamando o pessoal para entrar. Já são 4 horas e 25 minutos, mas ainda não é os... Olha, já tem uma turma saindo, olha. A turma que está saindo, né, pode ser também a turma que estava já fazendo as manifestações dentro do prédio, né? Você vai ver que essa turma que está aí, ó, começou a ter um movimento maior lá fora, tá vendo? Olha, já são 16 horas e 29 minutos, ó, já são quase 20 para 5, tá certo? Da tarde. Eles ainda estão aí dentro, ó, e já está acontecendo, né, um volume maior de gente do lado de fora do Planalto, ou seja, olha lá os patriotas chegando e eles chamando, ó, vem para cá, vem para cá. Pela vidraça você percebe, né? E olha só, agora sim começou a volumar pessoas. E eles já ficam ali, ó, aguardando, esses que estão do lado de dentro, já ficam nos celulares, aguardando a hora de retirar,
de se retirar, entendeu? Para dar lugar para os patriotas que vão chegando. Percebe que, olha lá, eles ficam ali fazendo chamamento, olha. A preocupação deles é atrair os patriotas para dentro do Planalto, né? E você vai perceber que já existe um fluxo de pessoas saindo, tá vendo? Olha, você percebe que já tem ali, ó, né, uma reação diferente. E está diminuindo a presença dos manequins. Aos poucos, né, eles vão deixando o local e os que estão chegando, desavisados, não sabem o que está acontecendo, né, começam a entrar, né, misturado com os infiltrados, né, e aí você vai perceber, né, que durante, olha, ainda começando a ter pessoas que ficar dentro sem preocupar com o que acontece do lado de fora. Possivelmente estes já sejam, né, os patriotas que vieram a posteriores, né? Então percebe que lá fora você tem um fluxo, né, maior de pessoas e à medida que do lado de dentro não tem mais aquela preocupação muito grande, né, de ficar só na vitrine, porque já está misturando. Você já tem pessoas que são, olha só, tá vendo? Já são 10 para 5 e aí você já tem uma presença maior, né, de pessoas que não estão preocupadas com a parte externa, está ocupando a parte interna, né, e está se dando conta do que está acontecendo. Olha, pessoas que caminharam, estão cansadas, né, sentaram, e aos poucos você vai ver que as pessoas que chegaram primeiro, que eram os infiltrados, vão começar a deixar o local. Então isso vai acontecendo de forma assim, pequena, né? Uma forma limitada de pessoas. Olha, lá fora ainda tem um volume grande de pessoas, né? E ali está misturado, infiltrados com os patriotas que chegaram. Já são 5 horas da tarde, olha. Ó, vai dar 5 horas da tarde. Quer ver? Ó? Vai virar agora o relógio, ó, e você percebe, né, que aí começou a misturar, vai chegando patriotas, raízes, né, que vão entrando. Um entrou até com a bicicleta lá, né? Aí eles ficam ali dentro, né? E aí alguns ficam carregando o celular. Então, no momento já são 17 horas, né? 17 horas. Nessa hora eu já tenho para mim que os patriotas já chegaram, né, na Praça dos Três Poderes e estão aí interagindo, tá certo? Agora olhe o movimento de saída lá fora. Você vai perceber que a turma que está aqui dentro está desavisada, está por lá de dentro, não está percebendo nada. Mas lá fora começa a ter um movimento de barulho e aí começa a dar um sinal de dispersão. Olha só, isso está chamando a atenção das pessoas, né? E as pessoas vão para a frente da janela para ver o que está acontecendo, né? E aí ó, é a parte da evacuação, tá certo? Que eles tentam, olha, vamos sair daqui que o negócio está pegando lá fora, tá certo? Então, nessa hora, os infiltrados, aqueles que chegaram antes e que sabem o que fizeram, né, estão deixando o local, né, e vão sair e deixar aqueles desavisados aí dentro. Começam a chegar, né, forças militares, e aí, por volta de 17h14, já é possível, né, que o Ministério da Justiça já tenha acionado a Força Nacional, né, e aí você percebe esse movimento assim, olha, mais interessante de sair pelos canais de saída do local, né? Olha, e ali muitos já são patriotas, né? Já, olha ali, ó, aquela turma que está ali, ó, não é a mesma turma que estava antes, tá vendo? Já mudou. E eles ficam acompanhando aquele movimento ali, né? E pronto. O que aconteceu? Já são quase 17h20, né? Já são 17h17, né? 5 horas da tarde e 17 minutos, né? Esses desavisados que estão aí dentro, né, possivelmente
não vão sair do prédio antes do corpo de segurança chegar e cercar o prédio, né? Então você percebe que isso vai acontecer. Olha, já tem um militar andando ali, ó, né, ó, já com uma força de choque, misturando com o pessoal, né? E a partir disso começa um movimento de separar o joio do trigo, entendeu? Quer dizer, a turma que fez a merda está indo embora, né? E deixando ali aqueles patriotas que ficam ali querendo entender o que está acontecendo. E lá fora você já percebe que tem militares lá. E aí chega aquele rapaz de branco, ó, aquele senhor que está sempre aparecendo nas cenas dos outros vídeos que a gente fez, né? E que começou no início do vídeo, quando aconteceu lá nos fundos a entrada dos vândalos, né? Esse senhor de branco aí, camisa branca, que é mais, né, que é mais fortão ali, ó, dando sinais para as pessoas saírem, né? Então ele está se dirigindo às pessoas que estão em cima, quer dizer, ele está evacuando a parte de cima. Isso não quer dizer que lá embaixo, né, a passagem está aberta para eles. Por quê? Porque os infiltrados fizeram uma barricada na porta de saída. Colocaram caixas de som, móveis, equipamentos, sabe? Jogaram bombas, botaram fogo, fizeram alguma merda lá que eles não conseguiam sair. Então a turma está falando assim, ó, vão lá para baixo, tá, pá, na boa, e os patriotas vão descendo. Só que Arapuca já está feita, né? A saída deles lá embaixo não vai ser possível. Mas os infiltrados já vazaram, entendeu? Aqueles que chegaram primeiro já foram embora. Então você percebe que, olha, essa turma aí desavisada, coitados, ó, vão lá para baixo e tal, né? Vai evacuando o recinto. Já são 17 horas e 26 minutos. Lá fora não tem mais ninguém. Eles vão descendo o pessoal. Aquele ali, ó, que é agente do governo, que estava desde o começo na cena. E ali, olha, aparece, né, as forças policiais lá de fora. E vai descendo, vai limpando o prédio, né? Mas ninguém que desceu aí, ó, vai escapar, né? Essa turma toda vai ficar presa lá embaixo, tá certo? Olha só, esse é o processo de evacuação de cima para baixo, mas os vândalos mesmos sabiam antes. Então, antes de voltar, agora nós vamos passar para uma outra cena, que é a câmera que filma a parte de baixo, né? O andar de baixo, no salão nobre ali, que dá, né, o acesso, onde vocês vão ver que é a porta da frente, né? E tem uma coisa curiosa, porque na hora do pega para capar mesmo, na hora que a Força Nacional chega, né, acontece uma situação de fumaça que embaça a câmera. E a câmera começa a se comportar de forma que não filma como estava filmando antes. Então vocês vão perceber, e eu fiz isso ao longo do tempo, muita coisa eu aproveitei, outras não, mas eu quero deixar para vocês que realmente alguém manipulou, né, o direcionamento das câmeras, ou até desfoque, na parte mais crítica. Então vamos à cena, tá certo? Vamos conhecer. Bem, agora já é uma parte de baixo, olha lá. Isso aí já são 15 horas e 55 minutos, tá certo? Vocês estão vendo ali, essa câmera, ela filma embaixo, filma em cima, né? Por quê? Porque o salão, aquele salão do meio, ele tem um vão aberto, né? Que dá para você ter. Então, essa câmera se comporta assim, ó. Ela teve uma movimentação automatizada em que ela faz um giro, né, dessa seguinte forma, tá vendo? São 15 horas, vai dar 4 horas daqui a pouco, né? Lá embaixo está vazio, ainda não chegaram os patriotas, entendeu? E ainda a turma está ali, né, fazendo aquela chamada, aquela pessoa, ó. Você vê que tem pouca gente dentro do prédio, né? Ainda não deu 5 horas, nem 4h30. Então essa turma que está aí, ó,
é a turma da primeira turma, aqueles que vieram antes, tá certo? Claro que alguns desavisados acabaram acompanhando, mas essa turma aí, elas tinham um direcionamento, elas tinham um núcleo pensante, elas tinham um propósito determinado, entendeu? Então vocês vão observando que ainda é um movimento vazio, né? Por quê? Porque nessa hora ainda não chegaram, né, aquela passeata dos manifestantes raízes, né, os patriotas raízes, daqueles que saíram a posteriori do QG, né? Então você tem aí, ó, aí o capitão interagindo com a turma, tá vendo? A turma lá toda, você vê que ele conversa com aqueles que estão numa situação mais de camuflagem, né? Olha só que o corte da cabeça do comandante, do capitão, né? O capitão passou a não ter mais a cabeça mostrada. Mas até aí tudo bem, né? Isso ainda pode estar dentro da normalidade que a gente entende. Ali está a turma do vitrine, né? Da vitrine, os manequins de vitrine, né? A coisa acontecendo, esperando os patriotas chegarem, né? Essa vida mansa aí que está acontecendo aí dentro, ó, tudo isso esperando os patriotas chegarem, tá certo? Porque existe esse delay, como eu vim falando, né? A turma senta e fala, não posso sair agora, tem que esperar os patriotas chegarem. E aí fica essa coisa mansa aí, ó, andando aí dentro. E o governo não age, né? O ministro da Justiça não coloca a Força Nacional para agir. Por quê? Porque tem que esperar os patriotas. Agora acontece, ó, já são 16 horas e 27 minutos, e aí começa o movimento, né, da chegada dos patriotas. Ó. É nessa hora, ó, perto de 5 horas, e aí o que acontece? Né? O processo de evacuação começa, e aí a turma saindo, ó, tá vendo? A turma da esquerda, que chegou cedo, que fez a merda, estão saindo, e vai dar lugar para os patriotas que vão chegar. A turma da vitrine também se dispersando, tá vendo? Os manequins de vitrine se dispersando, né? Já são 16 horas e 29 minutos, e esse foi o momento, né? Olha só, agora começa a ter um movimento mais diferente lá, e vem uma turma nova subindo. E aqui, ó, as forças militares começam a evacuar as partes de cima, né? E de forma discreta, quer dizer, eles não aparecem para o primeiro andar. Quer dizer, o primeiro andar não percebe que existe, e olha a turma saindo e outra turma entrando. Olha lá, olha. Você tem uma turma entrando, olha. Então, mudou a turma. Tá vendo? São 16h32. Os patriotas entrando e os vândalos saindo, né? Os infiltrados deixando o local. Né? Por quê? Porque já tem uma determinação, os patriotas chegaram, daqui a pouco o Dino vai liberar, né? O ministro da Justiça vai liberar a Força Nacional. E aí, olha só, como é que vai acontecer. Esse movimento que está aí, ó, o pessoal está nessa passarela aí, ó, que eles falam de rampa, né? Por quê? Porque eles ainda estão ali como se fosse um atrativo. O que era vitrine na parte de cima, virou vitrine na parte de baixo. Então eles ficam ali justamente para que os patriotas, né, percebam que ali é onde estão as coisas acontecendo. E olha uma turma entrando. Ó. Daqui a pouco, aquela rampa vai esvaziar. Olha, já são 16 horas e 43 minutos. Né? E essas pessoas que vão entrando, né, desavisadas, né, vão achando que é o Planalto, não tem mais aqui ninguém, né, a polícia está com a gente e tal. Vai entrando, ó, percebe que está havendo um movimento de gente entrando? E uma turma lá embaixo indo embora? Então, eles estão ali. A hora que a tropa chegar, aquela turma vai vazar. Por quê? Porque a tropa vai chegar jogando aquelas bombas de fumaça, né? Fazendo aquela coisa toda de dispersão. E aí, meu amigo, essa turma aí vai vazar, e quem ficou do lado de dentro, lá, ó, que está entrando agora, ó, os desavisados entrando, ó, tá vendo? E os infiltrados saindo, ó,
Vocês percebem que tem um fluxo de entrada e saída, ó, gente entrando e gente saindo. Ó, a turma que está mais camuflada está saindo e fica postado ali na rampa, né, aguardando a chegada das forças de repressão para poder se dispersar, entendeu? Mas do lado de dentro eles não ficam mais, né? Percebe que a parte de cima eles já evacuaram, ó, sem que a turma de baixo soubesse, né? Aí, ó, isso aí é aquela turma que eu chamo de, né, aquela tropinha de militares, né, desuniformizados, né? Eles atuam em cima lá, ó. E aí vai esvaziando. Olha lá, tá ficando poucas pessoas na rampa, né? E uma turma entrando, achando que ia lá, vai entrando. Perto de 100 pessoas foram presas, mais de 100 pessoas foram presas nesse dia dentro do Palácio do Planalto. E a grande maioria esmagadora chegaram a posteriori, tá certo? Com certeza, né, quase ninguém ali, né, alguns desavisados, olha só como é que eles estão fazendo o trabalho de evacuação de cima para baixo, tá vendo? Mas a Linda ainda não tirou a turma de baixo, né? Ó, agora, daqui a pouco você vai ver, né, uma movimentação mais acirrada. A hora que for chegar as forças, ó, tá diminuindo, tá vendo? Ó? E o movimento tá, ó, olha uma turma andando pro lado de lá, ó. E aí tem uma turma entrando e uma turma saindo, né? Ó, vocês vão perceber isso, olha. Como é que tá mudando o público? Olha lá, ó. Como é que esvaziou, tá certo? E nesse intervalo de tempo, isso não vai aparecer porque houve momentos que a câmera parou em algum lugar. Olha, essa explosão. Essa é a hora que estourou fumaça. E ali está havendo o quê? Está havendo criando uma barricada na porta de entrada. Para quê? Para que os patriotas que entraram não tenham como sair. Você vai perceber daqui a pouco, essa imagem foi desfocada. Lá fora já tem um pelotão de choque, né, na rampa, cercando a saída, tá certo? E nessa parte onde tem a vidraça, você vai perceber que vai aparecer ali uma barricada. Isso aconteceu e a câmera não registrou isso. Por quê? Porque ela ficou desfoque justamente nessa hora. Você percebe que tem, olha, manchas amarelas são o quê? Os patriotas se movimentando, tá certo? Então, esse momento, que era o momento mais importante, que ia mostrar, né, a ação violenta, né, dos militares chegando e de criar barricadas, jogando, né, elementos que vão impedir a saída das pessoas que estão ali, né? E aí pronto, fechou-se o cerco, fechou-se o Arapuca, né? As pessoas estão presas ali, né? Você não sabe mais o que está acontecendo. Por quê? Porque quem está manipulando as imagens desfocou. Então você não corta, mas desfocou. Por quê? Porque se cortar, vai faltar esse intervalo de tempo. Não pode. Você percebe, olha, os amarelinhos dispersando para o lado de dentro, sem poder sair, né? E isso aí está assim, ó. Essa coisa de desfoque. Tá vendo? A câmera parou de funcionar automaticamente, né? Ó, você tem você percebe que tem uma força policial fazendo, né, uma barreira lá fora, e você percebe que existe, né, uma ação, né, de movimento de pessoas, mas você não consegue definir. Olha ali, ó, agora os militares estão tirando a barricada, percebe? Olha lá, ó. Essa barricada, quando foi construída, a câmera não filmou, entendeu? Não passou essa cena. Então, olha só, a hora que voltou ao normal, ó, pronto, já está prendendo os patriotas e já fez a dissolução. Então, houve essa manipulação da imagem por parte da pessoa que estava operando as câmeras, porque isso não podia ter sido desfocado no momento que era tão grave, não é? No momento que mostrou a chegada das forças militares, né? Então, você via que tinha um fluxo normal de pessoas. De repente, aparece uma barricada ali na hora que chega as forças militares, entendeu? E aí as forças militares têm que tirar a barricada para poder entrar no recinto. E aí, meu amigo,
Quem ficou lá dentro, você já sabe a história, né? Foi todas para Papuda. Olha lá, olha. Olha lá, tá vendo? Descendo com os caras presos, os patriotas. Essa foi a Arapuca que aconteceu no Palácio do Planalto, no dia 8 de janeiro. Então, essa sequência de imagens, isso aí é matéria primária, gente. Isso aí é câmera de segurança do próprio prédio que filmou. A gente só estabeleceu uns recortes, por quê? Porque isso se deu no intervalo de 3 horas e meia. Então, para o vídeo ficar rápido, né, a gente correu com as imagens para vocês entenderem mais ou menos, né, como a coisa se deu. Olha, você percebe que está anoitecendo, já são 18 horas e 43 minutos, e é isso que a gente tem dessas imagens, tá certo? E agora, nós vamos passar para a parte final, né, que eu costumo chamar de a cereja do bolo. Quem fica até o final sempre é presenteado, né, com o fechamento, que a gente faz uma síntese, né, do que a gente mostrou aqui. Espero que você não tenha utilizado o balde, né, que não tenha sido preciso utilizar o balde, mas eu sei que vocês vão comentar, compartilhar, vão curtir, pessoas vão ver isso pela primeira vez, né? Vão ver a Comissão Cidadã de Inquérito pela primeira vez. Então, desde já, eu peço para vocês que se inscrevam no nosso perfil no Facebook, João Paulo Guimarães. Se você não está inscrito, verifica lá, se inscreva. Somos mais de 60 mil pessoas que estão seguindo o nosso perfil no Facebook. Temos também 2 canais no YouTube, que vocês podem nos acompanhar também pelo YouTube, que é o canal TV Del Rey e o canal TV Del Rey 4, tá certo? Então, fiquem à vontade para participarem com a gente desse processo de pacificação e trazendo a verdade. Somos uma comissão cidadã de inquérito independente, é a sociedade civil se fazendo presente e trabalhando para chegar direto na verdade dos fatos, tá certo? E tem aí a nossa chave Pix, se você ainda não anotou, anota aí, jpnoticias@gmail.com, né? Esse é o nosso endereço para você fazer qualquer depósito. Isso vai ajudar bastante a gente trabalhar com isso aí, tá? Porque eu estou por conta disso. Eu não tenho aposentadoria, eu não tenho renda, eu não tenho nem salário. Então, se eu tiver que fazer alguma coisa que eu costumo fazer, que é trabalhar com o meu artesanato, né, colocando minha banca de artesanato na avenida para vender meus jogos educativos, eu tenho que ficar aqui trabalhando isso. E isso é um trabalho difícil, gente. Se eu não fosse uma pessoa que tivesse experiência com documentário, né, eu não teria essa capacidade de fazer isso. São poucas pessoas que se dedicam a isso, né, a fazer esse trabalho de documentário, esse trabalho de edição, né, de entender, né, todo o cenário, né, o teatro de arena, de como tudo se deu. Então, para terminar, né, vamos a esse fechamento aqui para vocês entenderem. Porque vocês pensam assim, gente, está na cara que isso aí foi uma coisa planejada pelo governo, né? Você olhando pelas imagens, você entende que sim. Olha, não houve insegurança do Palácio do Planalto, foram quase 3 horas o pessoal ali dentro, né, quebrando tudo, e ninguém veio. Eram poucas pessoas. Um pelotão tirava aquela turma dali, tá certo? E essas imagens estavam ali, visível para todo mundo, né? E por que não vieram, né? Então, porque esperaram chegar os patriotas. A ideia era prender os patriotas. Isso é lacraram, né? Aí você pergunta, isso foi pensado antes? Isso foi planejado antes? Isso foi desejado antes? Já fizemos essa pergunta em outros vídeos. Então, vocês vão ter essa resposta. Isso foi pensado antes? Então, isso aconteceu em dezembro do ano passado. Pois bem, quem acha que a coisa vai parar por aí, deve ficar atento a uma declaração dada pelo ministro Alexandre de Moraes durante um diálogo com o colega dele, o ministro Dias Toffoli, como vocês vão ver agora. Dados atualizados sobre os processos da invasão do Capitólio. Ministro Alexandre. 964 pessoas já foram detidas. Nos 50 estados e acusados de crimes cometidos desde 6 de janeiro.
465 fizeram acordos se declarando culpados com o Ministério Público. O julgamento dos líderes que não fizeram acordo com a promotoria já começaram e ocorreram 2 condenações por conspiração sediciosa. O mais grave dos crimes cometidos. Penas ainda estão sendo definidas, mas podem chegar a até 20 anos de reclusão para aqueles que não se declararam culpados. Antes de dizer o que eu ia falar, eu fiquei feliz com a fala do ministro Toffoli, porque comparando os números ainda tem muita gente para prender e muita multa para aplicar. Ouviram? Entre o dia 2 de janeiro e o final da madrugada do dia 8 de janeiro, a BIM produziu 33 alertas de inteligência. Nesses alertas, nós falamos ali que houve detecção de estímulo a invasões e ocupação de prédios. Nós falamos no próprio dia 8 sobre a presença de pessoas que se diziam estar armadas, certo? E posteriormente, num dos documentos que possivelmente também foram encaminhados para cá, nós apresentamos a identificação de algumas dessas pessoas. O Saulo disse que mandou no WhatsApp pessoal do senhor. O senhor não recebeu essa informação? Eu recebi. E o que o senhor fez? Dia 5/1 de 23, às 16 horas e 13 minutos, o senhor Saulo já enviando para o senhor a convocação de atos para os dias 7 e 8 deste mês de janeiro. Estes atos seriam em frente ao Congresso. Isso, então, dia 5 era uma quinta-feira, não é isso? Dia 6, que é sexta-feira, às 19h40, a outro alerta da ABIN enviado pelo senhor Saulo, ao celular do senhor. Há risco de ações violentas contra edifícios públicos. Intenção manifesta de invadir o Congresso Nacional. Outros edifícios na esplanada dos ministérios poderiam ser alvo de ações violentas. E o senhor não interagia com o senhor Saulo pelo WhatsApp? Eu interagia mais especificamente sobre essas mensagens que o senhor está nos dizendo, eu não me lembro. Ah, o senhor não se lembra, mas o senhor respondeu. Bota a próxima foto aí, por favor. Que o senhor respondeu. Essa frase ficou muito marcada aqui na CPMI, porque às 8h56 do domingo, já do dia 8, o senhor já sabia que teriam problemas e não fez absolutamente nada. Mas eu não consigo imaginar que uma pessoa com a sua experiência não tenha compartilhado o vamos ter problemas, e problemas graves. 2 dias antes, vai ser invadido o Congresso Nacional e outros prédios da esplanada. Quais são outros prédios da esplanada? Não tem nenhum McDonald's aqui. E o ministro do Gabinete de Segurança Institucional não compartilhar isso com seus pares, inclusive com o par ou ímpar que cuida da inteligência e tem o controle de uma coisa chamada célula integrada de inteligência. Tudo que precisava dizer em matéria de circunstância já foi dito. O governo sabia. Por que deixou acontecer? Aparentemente o presidente Lula nos instigou no dia 18 de janeiro, quando entrevistado na TV Globo pela Natuza Neri, disse: alguém abriu a porta por dentro. Então, agora sim, eu vou encerrar com a imagem mais simbólica do 8 de janeiro, né, para esse vídeo especial. Vocês vão ver aqui, porque a gente está falando, né, da parte infiltrada, né, da manifestação que a esquerda produziu para gerar esse ato político do 8 de janeiro. Ana Priscila vai entrar para a história, né, como o símbolo da cumplicidade, né?
ela foi sempre ativa, frequentou o QG, fez vários depoimentos convocando as pessoas para tomada de poder, tal, né, se passando por patriota, e o histórico dela é realmente uma pessoa de esquerda que odeia o Bolsonaro, que odeia os de direita, que acha que a direita tem que morrer, né, que tem que merecer uma bala, e tem fala dela falando isso já na mão do pessoal da oposição. E ela esteve no 8 de janeiro, invadiu os prédios, participou, né, motivou, incentivou, foi presa durante o ato, né? Ela está rendida no chão e você vê os militares, a tropa de choque em volta dela, mas ela não ficou presa. Ela fugiu, conseguiu sair, ou seja, eles conseguiram separar aqueles que são infiltrados, vaza, 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 e pegaram só os patriotas. Então vocês vão ver a cena em que Ana Priscila, rendida dentro do prédio por forças militares, ainda tira sarro, dá uma continência, ri e fica à vontade. E depois ela desaparece. Ela não foi presa. Foi presa muito depois. Tá certo? Então, fiquem com essa cena aqui. É isso aí. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade, Minas Gerais, um estado de espírito. Vamos pacificar esse país? Então contribua comigo com a nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Qualquer valor, gente. Sobrou um trocadinho aí, vocês mandam para o nosso Pix, porque nós temos um trabalho muito grande para fazer. E isso dá muito trabalho, tá certo? Você não vai ver isso em nenhum lugar do Brasil, só aqui. Até a CCI tem dificuldade, até a CPMI tem dificuldade de fazer um trabalho desse. Mas que a gente continue trazendo esse material para que sirva de subsídios para que esses elementos que estão trabalhando na Comissão Parlamentar de Inquérito, tanto do Distrito Federal como do Congresso Nacional, possam chegar à verdade. Essa é a contribuição da sociedade civil para as autoridades constituídas. Um abraço, fiquem com Deus e que o manto de Nossa Senhora cubram todos vocês.